Fui solicitado a refletir hoje, junto com vocês, sobre um tema que estaria, entre aspas, perdido na noite dos tempos, uma espécie de uma arqueologia espiritual que a gente iria providenciar agora, para trazer, para tentar resgatar essa, entre aspas, verdade perdida, e é muito complicado a gente usar a palavra verdade, por isso temos que fazer com prudência, e rogo a que nenhum de vocês tome como verdade absoluta o que aqui nós iremos falar, pois que estaremos apenas tentando resgatar uma possível verdade que só as gerações futuras, os nossos irmãos e irmãs que viverão lá na frente, caso o experimento humano siga adiante com segurança, poderão a isso pretender. No tempo em que nós vivemos, é mais seguro nos lembrarmos aquilo que Immanuel Kant falava sobre o fato de que o intelecto humano deve ser medido pela sua capacidade de colecionar incertezas. Só que nós todos fomos acostumados e condicionados a colecionar certezas que nos confortam. E Nietzsche, no seu livro Crepúsculo dos Ídolos, aconselha ou informa ou avisa que a maioridade espiritual e a maturidade emocional de uma raça de humanos adultos começa com a sua característica básica de marca desse sinal de que nós somos de fato adultos na maneira como usamos a nossa racionalidade, se nós aprendermos a tomar cada um desses ídolos, e Nietzsche isso falou em seu livro Crepúsculo dos Ídolos, cada uma dessas verdades, cada uma dessas certezas que não deveríamos ter, mas que fomos condicionados a colecionar. Então nós as temos e em profusão no nosso imaginário e também no nosso coração. Mas Nietzsche nos convidava a uma idade adulta em que cada um de nós teria que ousar tomar cada uma dessas verdades ou ídolos ou certezas e, com o martelo da filosofia, quebrar este ídolo para que, através do perspectivismo, pudéssemos observar aquilo que a gente acredita como verdade, se de fato se de fato nós deveríamos classificar aquilo como certeza. Infelizmente, nós humanos fomos condicionados a dar por sabido aquilo que a gente ainda precisa descobrir. Então, por isso eu peço prudência, porque o que nós vamos falar aqui vai terminar soando como se fosse verdade. Talvez seja, mas torno a dizer, não compete a esse tempo que nós vivemos, ao seu Zeitgeist, ou seja, o espírito dessa época, permitir a que nós, humanos frágeis, ainda condicionados à crença e que não fazemos o bom uso da nossa racionalidade, porque crer é um conforto, pensar é um esforço, requer um convite para que você saia da sua zona de conforto da crença. E essa palestra vai meio que por esse caminho, por isso eu peço prudência e compreensão da parte de vocês. Em termos de arqueologia espiritual, de qual o assunto, entre aspas, perdido na noite dos tempos, torno a repetir, que a gente poderia resgatar para os tempos de hoje, para que este assunto fosse digno de estudo, é exatamente isso que nós vamos falar, sobre um tema muito precioso, que ao longo dos últimos 40 mil anos foi sendo substituído na mente das gerações que se sucederam
no lento processo de progresso, de evolução do pensamento humano. Diversos nomes foram dados, ou diversos epítetos foram emprestados a esse processo sobre o qual aqui vamos falar. E como é que nós, humanos, podemos hoje olhar para trás para tentar compreender o passado? Nós, humanos, nesses tempos pós-modernos, dispomos de 3 lentes, de 3 sistemas operacionais, ou de 3 maneiras como a nossa cabeça funciona ou roda os seus protocolos mentais para tentar compreender as coisas. Nós estamos aqui falando de religião, filosofia e ciência. A religião se propõe a o quê? A tentar explicar as 3 grandes e principais perguntas básicas que movem a ciência. Como o universo surgiu, como a vida surgiu e como a vida se transformou nesse processo racional, amoroso. A ciência não se pergunta o porquê, porque a ciência só pode tratar do como as coisas acontecem. Precisa o método científico que aquilo que é carimbado como sendo verdade pela ciência passe pelo método experimental, laboratorial, para que assim possa ser constatado, sem dúvida, e aí o carimbo de verdade. Por isso que a ciência não trata do porquê. O porquê é subjetivo, não se enquadra, não pode ser medido pelo método científico. Aqui sai a ciência, entra a filosofia, que se permite entre aspas, na busca da subjetividade dos temas da vida, pois que a vida é muito maior do que aquilo que a ciência pode, com seus tentáculos de tentativa de perceber a verdade, deduzir. Assim a filosofia, esta sim, se pergunta por que surgiu algo, ou seja, um universo, uma criação, por que a vida existe, por que nós humanos, do jeitinho que somos, existimos. Ninguém sabe responder isso. Mas aí saem ciência e filosofia e entra a religião dizendo, eu sei responder tudo isso. Por que existe o universo? Porque Deus quis. Por que a vida surgiu? Porque Deus quis. Por que nós humanos surgimos? Porque Deus quer. Ponto. E nós humanos abraçamos esta última opção. E lembrem-se, a Igreja Católica, entre os séculos V e XVI, trucidou, matou todas as mentes pensantes que tentavam responder essas questões, porque a resposta era, é Deus, é a vontade de Deus e ponto final. Ou seja, nós estamos falando aqui de pessoas que tentaram pensar e se deram mal, e pessoas que foram levadas a acreditar no que foi imposto como sendo a certeza a ser colecionada como verdade, e eis o caminho que a humanidade vem seguindo até hoje. O que implica dizer que talvez no conectoma de cada um de nós e nos nossos corações, nós colecionemos mais, entre aspas, certezas esquisitas do que necessariamente verdades. Mas como submeter isso a um escrutínio da nossa racionalidade? É complicado. Assim, esse assunto que eu vou me referir agora, que é essa
tentativa de ir usando uma arqueologia mental, trazer lá do passado algo que está soterrado pelos escombros do tempo, ainda que a arqueologia seja algo vinculado ao método científico, eu vou ter que deixar um pouco de lado a ciência, a filosofia e a religião, para a gente poder ir atrás de uma quarta lente, através da qual a gente pode observar o mundo e tentar compreender de acordo com esses elementos. Só que essa lente é complicada. Que lente é essa? A do que hoje nós humanos, de modo simplório e mesmo irresponsável e inconsequente, chamamos de mitologia.